Oi pessoal, aqui é o Química para Todos. Vamos hoje falar um pouquinho sobre indicadores ácido-base, né? Muitíssimo importante esse tema, pois ele é cobrado, né, em vestibulares, concursos como perito, por exemplo, né? Então é muito importante. E a gente está sempre trabalhando com isso no dia a dia, né? A gente está sempre trabalhando com determinação de meio ácido, meio básico, em laboratórios, né? em farmácias de manipulação, ok? Então é muito importante a gente saber definir essa definição e saber identificar. Então vamos lá. A gente tem como indicadores ácido-base alguns papéis. Por exemplo, o papel de tornassol, tá? Então, o papel de tornassol é um papelzinho, tipo uma fitinha, né? E você introduz essa fitinha dentro de uma solução aquosa, ok? Porque a gente está sempre vendo aqui ácido e base de arrênios, ok? Ácido é aquele que libera H+ em água, base libera OH- e arrênios em água, perfeito? Essa é a definição. Então, eu vou dissolver, por exemplo, um ácido qualquer em água, né, meio aquoso, e uma base qualquer em meio aquoso. Tá? Mas eu não sei qual dos dois Beckers são ácido e base. Como é que eu faço para identificar? Eu posso usar o papelzinho de tornassol. Ele tem geralmente em todos os laboratórios, porque ele dá uma estimativa do meio ácido ou do meio básico, através da mudança de coloração. A corzinha do papel de indicador de tornassol, o que ele faz? Ele é cor-de-rosa, tá? Então, em meio ácido, ele continua rosa. Você introduz o papelzinho dentro da solução aquosa, e aí se ele continuar rosa, né, porque ele é da corzinha rosa, é meio ácido. Se ele mudar de rosa para azul, o meio que você tem ali é básico. Então, ele define o meio. Ele não vai definir a substância, né? Mas ele vai definir o meio, ácido ou básico. Não vai definir neutro também, que é em torno de pH 7, 6,5, 7. Ok? Existe também o papel de tornassol azul. Aí ele continua azul e meio ácido e passa para rosa continua azul e meio básico, perdão, e passa para rosa e meio ácido, certinho? Existe um outro papel também, que é o papel indicador universal, tá? Esse papel, ele é mais caro do que o papel de tornassol, porque ele é importado. Na realidade, ele é essa caixinha aqui, tá? Então, esse aqui é o papel indicador universal, tá? Ele vem com uma escala de 0 a 7 de um lado, que é a escala de pH, de 7 a 14 do outro, que a escala de pH vai de 0 a 14. Onde 0 eu tenho soluções ácidas, em torno de 7, 6,5, 7 soluções neutras e acima de 7 soluções básicas ou alcalinas. Perfeito, pessoal? Então, ele fornece valores aproximados de pH. O que é pH? Potencial hidrogeniônico para soluções aquosas, de ácidos e bases, e também soluções aproximadamente neutras, né? Neutras, 6,5, 7. Porque, como eu falei, essa caixinha, né, do papel indicador universal, ele vem aqui dentro, ele vem dessa maneira, né? Ele vem um papelzinho dessa maneira aqui, com umas faixinhas coloridas. Você vai introduzir essa faixinha colorida na solução aquosa do que você quer determinar, para saber se é ácido, básico ou neutro, e o pH aproximado também. E aí você vai comparar a coloração na escala que ele tem aqui na caixinha e vai te dar o pH aproximado. Como é um papel importado e ele é caro, o que a gente faz? A gente pega de um papelzinho, como eu mostrei para vocês aqui, a gente corta, né, pica e faz 3 papeizinhos, tá? Para você utilizar. Então, você faz 3, tá bom?
Assim você vai economizando, né, no papel para determinar o valor do pH aproximado. E aqui eu coloquei um experimento para vocês, deixa eu passar para o experimento. Eu vou mostrar para vocês, né, como que a gente faz essa determinação. Então aqui eu preparei 3 soluções, ok? Aquosa, tá? Uma é de vinagre, até eu identifiquei aqui, tá bom? Outra é de sabonete Dove, tá bom? E a outra é de água sanitária, como vocês estão vendo aqui, perfeito? Todas as soluções estão em meio aquoso, tá? Então eu vou pegar a tirinha, como eu mostrei para vocês, né? Agora há pouco, do papel indicador universal, eu vou pegar a tirinha e vou introduzir na solução aquosa, no caso do vinagre, toda a parte que tem a tarjinha colorida, né? Aí eu venho, pego a caixinha e coloco dessa maneira aqui, ó, tá? Para ver as cores, tá? Onde as 4 cores batem, ou seja, são parecidas, são semelhantes. Deu aqui, ó, pH 2, tá vendo, pessoal? Ó, deu pH 2, tá vendo essa cor aqui? Essa e essa, tá? Então, o vinagre, tá até para 3, né? Tá vendo? Tá para 3. Então, vamos lá, vamos colocar 3 porque essa primeira cor bateu mais com o pH 3, tá bom? Então, ele tem um valor aproximado de pH 3, essa solução de vinagre que eu preparei para vocês em meio aquoso, perfeito? Esse valor é aproximado, tá? Para você ter uma ideia do valor do produto iônico, do pH, do potencial hidrogeniônico, perdão, do pH, certinho? Porque se você for medir com o pHmetro, que é o aparelho que mede o pH, né, com precisão, aí às vezes ele vai dar 2,8, né, 2,7, tá? Mas aqui ele deu 3, perfeito? Meio ácido, tá? Então vamos deixar o papelzinho aqui do lado. Aí eu vou pegar a outra tirinha, vou fazer a mesma coisa com o sabonete Dove. Introduz tudo, né? Eu preparei a solução aquosa do sabonete, tá? Não precisa esperar nada, tá bom, pessoal? É só introduzir e tirar. Então vamos lá, ó, pH 5, tá? Então o sabonete Dove em água tem um pH 5, as 4 cores bateu aqui. Também é ácido, tá bom? A gente pode até falar aqui que é um pH levemente ácido, tá, pessoal? Porque às vezes se você for medir no pHmetro, ele vai dar 5,5, 5,8, ok? Então, né, é um pH levemente ácido, certinho? Então vamos colocar aqui, tá joia? E agora a gente vai fazer com a água sanitária. Vamos lá. Introduz, não precisa esperar nada, tá bom? Vamos comparar as cores. Olha lá. Já vou ter um pH básico. Deixa eu ver aqui qual cor. Aqui, né? Essa aqui, ó. 12. Tá bom? pH 12, tá? Então, a água sanitária tem um pH básico ou alcalino, pH 12, certinho? Então, é assim que você utiliza o papel indicador universal, tá? Ele é muito usado em laboratórios químicos, físico-químicos, analíticos, para você ter uma ideia de valor de pH, tá? Laboratórios de análises clínicas também, para você ter uma ideia do valor de pH, certinho? Com o tempo, esses papeizinhos, eles vão mudando a coloração, vai ressecando, então você tem que verificar na hora. Introduziu,
e já verifica, né, na caixinha, tá, as 4 cores aonde elas se igualam, né, onde elas batem, é o valor do pH aproximado daquela substância dissolvida em água. Perfeito, pessoal? Então, esse é o experimento que eu queria mostrar para vocês, tá? Continuando agora, a gente vai ver um pouquinho de indicadores que são reagentes orgânicos, ou seja, eles são sólidos e você vai ter que preparar uma solução desses reagentes, tá? Para poder utilizá-los como indicadores ácido-básico, tá certo? Então eu coloquei 3 indicadores aqui, ó, orgânicos, que é a fenolftaleína, laranjado de metil-orange e o azul de bromotimol, que são os que a gente mais usa, né? E que quase todo laboratório tem, certinho? É bem aplicado isso aqui. Então, é os que mais também aparecem, né? Em exercícios, em questões, tá? Porque qualquer laboratório tem uma fenolftaleína ou um laranjado de metilo. Então, vamos lá. Como é que eu preparo a solução de fenolftaleína? É um pozinho, você vai dissolver a solução de fenolftaleína desse pozinho, 1% dela em solução alcoólica, com álcool etílico, tá? Ou etanol. A mesma coisa você vai fazer com a laranjado de metila, só que você vai dissolver 1%, né, da solução de laranjado de metila do pozinho em água. Então, aqui é uma solução 1% aquosa. E o azul de bromotimol é uma solução 1% alcoólica também. Você vai ter que dissolver o pó, né, em álcool, o etanol, tá bom? O álcool etílico. Então, vamos ver a coloração. Depois que eu preparei a solução de fenolftaleína 1% alcoólica, eu pego um conta-gotas, 2 tubos de ensaio, perfeito? Que eu tenho que saber qual é o meio ácido, meio básico, ok? Coloco metade do tubo de ensaio, mais ou menos assim, ó, o tubo de ensaio tá aqui, tá? Então, eu vou colocar um tanto assim de solução, perfeito? Aí eu vou adicionar de 2 a 3 gotinhas de fenolftaleína nesse tubo, perfeito? Se ela continuar, porque a solução da fenolftaleína preparada é incolor, se ela continuar incolor, eu tenho meio ácido, tá bom? Naquela substância é o que? Ela é ácida. Se eu pingar 2, 3 gotinhas naquela solução no tubo de ensaio e ela ficar rosa ou pink, né? O rosa choque, aí eu tenho o que? O meio básico, também não vai me dar substância, só vai me dar o caráter ácido básico, não verifica caráter neutro também. Alaranjado de metila, após preparação da solução, né, em meio aquoso, 1%, tá? Eu também pegaria esse tubo de ensaio, colocaria a solução 1, né, e a solução 2, solução 1 e a solução 2 que eu quero verificar. Aí vou pingar as gotinhas, de 2 a 3 gotinhas em cada tubo. Se a solução ficar laranja, meio avermelhada, eu tenho meio ácido. Se a solução ficar amarela, eu tenho meio básico. Então, também identifica caráter ácido básico, ou seja, pH menor que 7, pH maior que 7. Não verifica soluções neutras. Aí, ou é com papel indicador universal, que a gente viu aqui que consegue identificar pH 7, né, que é próximo de 7 aí, que é neutro, ou através do aparelho denominado pHmetro, tá bom? E tem também o azul de bromotimol, que é outro indicador. Após eu preparar a solução alcoólica dele 1%, eu também coloco 2 tubos de ensaio das soluções, né, 2, 3 ou mais tubos que eu quero verificar se é ácido ou básico. Vou pingar as gotinhas, coloco tubo 1, tubo 2, tubo 3, identifico esses tubos, tá? Coloco as gotinhas e vou verificar. Se a solução ficar amarela, de cor amarelada, né? Por exemplo, do tubo 1, eu tenho o quê? Um meio ácido. Se a solução do tubo 2 ficar azul,
eu tenho o quê? Um meio básico, tá? Então é bem simples a gente utilizar esses reagentes orgânicos, que são compostos orgânicos, tem carbono, hidrogênio, oxigênio, né? São compostos como a fenolftaleína, o metilloranjo, o azul de bromotimol, tá? Então aí você também tem a verificação através desses reagentes orgânicos de caráter ácido e básico, perfeito? Então, concluindo, nós temos os papéis, né, papel de tornassol e papel indicador universal, e temos alguns reagentes orgânicos que em solução alcoólica ou aquosa também dá para gente o caráter ácido e base, perfeito? Ácido ou básico, perfeito? Existem vários indicadores, tá? Muitos reagentes orgânicos, como vermelho de metila. Nossa, tem assim um monte de indicadores, tá? Mas esses daqui, pessoal, são os mais, azul de bromofenol, esses daqui são os mais importantes, os mais cobrados, né? Em vestibulares, em concursos e os mais utilizados também em laboratório, perfeito? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Que tenham aprendido aí um pouquinho sobre essa parte de indicadores ácido base, que é muitíssimo importante. E a gente volta no próximo vídeo com Química para Todos, ok? Beijos para vocês. Por favor, se gostaram do vídeo, curtem, dão seu like aí, se inscrevam no canal, tá? Que a Química é sempre para todos.